Lembra-te de Jesus Cristo. Você sabe quem foi que falou estas palavras? Foi Paulo, apóstolo, São Paulo. Você sabe para quem ele disse? Para Timóteo, discípulo dele. Timóteo, que era um líder de uma das primeiras comunidades cristãs da história. Então, um pastor já velho, experiente, veterano, dirigindo-se a um colega mais jovem, no início da carreira, diz assim: lembra-te de Jesus Cristo. Parece um conselho desnecessário, parece um conselho que não tem sentido, não tem lógica. Para que falar isso? É claro que não vai esquecer de Jesus. Será mesmo? Cada vez mais eu me convenço que as palavras de Paulo são muito mais importantes do que parecem ser. Elas são de uma simplicidade enganosa, porque na verdade são importantes. Não são palavras simples, simplesmente ditas ao vento. Lembra-te de Jesus Cristo. A cristandade, os cristãos ao redor do planeta, constantemente precisam ser lembrados que eles têm que se lembrar de Jesus Cristo. Eu vou explicar, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. De quando em quando, ao longo da história, surge um líder político que as pessoas vão dizer assim: ele é o enviado de Deus, ele é a resposta das nossas orações, ele é o homem que Deus levantou para essa posição e ele vai introduzir uma era de paz, de prosperidade, de bonança, porque é o homem que Deus escolheu, é o homem que Deus colocou nesse cargo, nessa posição importante, de rei, imperador, presidente, primeiro-ministro, seja lá o que for. Então, ele é o enviado que Deus mandou para nós, para nos salvar, para nos conduzir à terra prometida aqui nesse mundo mesmo. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Poderíamos citar alguns exemplos aqui. Quando Hitler surgiu na Alemanha, ele foi saudado como tal. Os cristãos da Alemanha, muitos deles protestantes, alguns católicos também, mas saudaram Hitler como se ele fosse o enviado de Deus, aquele que Deus levantou para conduzir a nação à paz e à prosperidade, à bonança e a uma era de ouro. E aqui no Brasil nós temos muitos exemplos disso. A ciência política usa a expressão sebastianismo, por causa da crença que surgiu em Portugal do rei Dom Sebastião, que voltaria para conduzir os seus liderados para essa época maravilhosa em que tudo vai bem e os problemas todos acabam. O salvador da pátria que resolve tudo. Dom Sebastião era o rei de Portugal e no finalzinho do século XVI, 1580 para ser mais preciso, ele morre em uma batalha no norte da África, no território que é o Marrocos atual, e um mistério que até hoje não há explicação, porque o cadáver nunca foi encontrado e ele simplesmente desapareceu. Mas aí surgiu essa crença que o rei Dom Sebastião voltaria para conduzir, estou repetindo, os liderados à prosperidade e à paz sem fim. Então, a ciência política, a sociologia, usa a expressão sebastianismo para designar essa crença, que um líder humano vai ser a solução de todos os problemas. Faz até lembrar as propagandas dos produtos Tabajara do Cacete Planeta, né? Seus problemas acabaram. Só que não é bem assim. Né? Não é assim que as coisas acontecem. O enviado de Deus é Jesus Cristo. Então, o ex-presidente do Brasil foi saudado por muitos como um enviado de Deus, resposta às orações. Ele não é isso. O atual presidente dos Estados Unidos está sendo saudado como sendo um representante de Deus na terra, o enviado de Deus para conduzir aquele país e a quem estiver alinhado com ele à prosperidade. Ele não é isso. Não existe tal homem que seja esse enviado de Deus, que resolverá todos os problemas, que é a resposta das orações.
O enviado de Deus já veio, é Jesus Cristo. O enviado de Deus está aqui entre nós. Ele diz no Evangelho de Mateus que está entre os mais pequeninos, e toda vez que nós ajudamos a um destes mais pequeninos, é a ele que estamos ajudando. No mesmo Evangelho de Mateus, ele diz que está conosco até o fim dos tempos. E ele voltará. O enviado de Deus já veio, o enviado de Deus está entre nós. O enviado de Deus é Jesus, não é nenhum líder político. Nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro. Estes homens são enviados deles mesmos ou enviados por um grupo político qualquer, mas não enviados de Deus. Essa crença em um salvador humano é enganosa. Não é sem razão que um dos poetas antigos de Israel, no livro dos Salmos, disse assim: não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Não confieis em governantes, não confieis em presidentes, nos quais não há salvação. A salvação não está em nenhum líder político. Não está em um líder que aparece e diz que está orando. Não está em um líder que diz que é cristão. A salvação não está em nenhum deles. A salvação está no Cristo verdadeiro. E o reino dele, que ele disse a Pilatos que não é desse mundo, é reino de paz, não de guerra, não de violência. Você acha que isso conteúdo faz sentido? Clique aí na mãozinha do joinha então. Coloque seus comentários, suas impressões, compartilhe conosco. Vai ser bom ler o que você pensa a respeito. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, meu muito obrigado.